mas existem algumas exceções que passam despercebidas e a pessoa, ao final, acaba levando um susto. Pessoa divorciada, viúva, que mora na casa com um filho, ela tem essa proteção ao bem de família? Tem. Às vezes chega o cliente e fala, olha, faz 20 anos que eu moro nessa casa aqui, mas eu não tenho como comprovar. Mas como você não tem como comprovar? São as contas de energia, as contas de água. Olá, meu nome é Marcos, seja bem-vindo a mais um episódio da Central do Direito. Se você tem um imóvel no seu nome, já deve ter ouvido falar do tal bem de família. Será que qualquer imóvel pode ser protegido? E se estiver com dívidas? Hoje vamos responder todas essas dúvidas e muito mais. Olá, eu sou Priscila Pinheiro e para esclarecer todas essas questões com uma linguagem simples e prática, temos a honra de receber a doutora Luciana Vaz. Ela é advogada, tem mais de 21 anos de experiência, é pós-graduada em Direito do Trabalho, Direito Empresarial, Direito Civil e Processual Civil, com cursos de extensão na área de Família e Direito do Consumidor. É sócia do escritório Vaz e Fernandes Sociedade de Advogados. Apaixonada pela profissão, mantendo sempre atualizada através de cursos e congressos pelo Brasil. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda à Central do Direito. Boa tarde, agradeço pelo convite e é uma oportunidade para estar conversando sobre um tema um pouco delicado, apesar das pessoas acharem que o direito à proteção ao bem de família é inatingível, mas existem algumas exceções que passam despercebidas e a pessoa, ao final, acaba levando um susto. Muito obrigado. Doutora Luciana, vamos começar com uma coisa que a doutora Priscila citou na introdução, que é o que é na prática esse bem de família e por que ele é tão importante. Para chegar a essa resposta, nós vamos ter que voltar um pouquinho no passado, quando a Constituição, no artigo 6º, estabeleceu o direito à moradia como um direito social. E até então, esse direito social, ele prima pelo quê? Pela proteção da família. No entanto, não existiam outras regras, outras leis que dessem maior proteção ao devedor. Não estou dizendo que o devedor ele tem que ser impune. Mas existem situações que fogem do controle e todos podem estar sujeitos a isso. Um exemplo, a pessoa fez um empréstimo bancário com a certeza que trabalhando ela conseguiria pagar aquela dívida. E, por obra do destino, ela acabou ficando doente ou perdeu o emprego, ou levou um calote, aconteceu alguma coisa ali, ela não conseguiu solver aquela dívida lá. Ela é caloteira? Não. Às vezes, o juro bancário cobrado se tornou tão exorbitante que é o ponto que ela não conseguiu mais pagar aquela dívida. E seria justo ela ficar sem o único imóvel que ela tem para fazer ali a sua família, dar a proteção para a sua família? Seria justo? Então, o legislador, pensando muito, após estudos sociais e em várias vertentes do direito, e chegaram à conclusão que deveria ser criada uma lei com a intenção de proteger a família e não exatamente o devedor. Então, criou-se a Lei 8.009 de 90, que ela tem o objetivo de proteger a família, transformando o bem, dando essa proteção ao bem, tornando-o impenhorável. Mas essa regra é absoluta? Não, existem exceções e que já nós vamos entrar nesse assunto aí no decorrer da nossa conversa. Então, a lei ela foi criada para salvaguardar o direito da família, visando a questão social, até com enfoque no artigo 6º da Constituição e também com raiz na dignidade da pessoa humana. Então, ela tem esse enfoque social para que seja cuidada essa família que não fique desamparada por várias situações. Excelente. Eu acho que até por esse foco, né, na questão social, existe uma confusão de que somente patrimônios imóveis, né, de baixo valor que teria essa proteção. Doutora, tem algum valor
que é definido para que a gente possa considerar, não, esse imóvel, ele tem essa proteção de bem de família? A lei ela não estabelece valores para o bem de família e nem precisa ser um único bem. A pessoa ela tem que provar que ela reside naquele imóvel, independente do valor dele. Como que você vai fazer a prova que você reside naquele imóvel, que ele é o bem de família para você? Algumas pessoas têm o hábito de guardar documentos e até por um certo ponto isso é muito válido. Geralmente nós recebemos os comprovantes de quitação das contas anuais ao final de cada ano. E muitas pessoas acabam jogando fora. Passou 1 ou 2 anos, limpa a gaveta e joga fora. Dependendo da situação, isso se torna imprescindível até para poder comprovar o quantos anos a pessoa reside naquele imóvel, há quanto tempo ela está ali. Então, isso é muito necessário. E como a gente faz a busca incessante por documentos, aí que a gente vai... Às vezes chega o cliente e fala, olha, faz 20 anos que eu moro nessa casa aqui, mas eu não tenho como comprovar. Mas como você não tem como comprovar? São as contas de energia, as contas de água, as contas de telefone, matrícula escolar do filho que você teve que levar na escola, um comprovante de residência, o plano de saúde que você também teve que comprovar lá a sua residência, contas bancárias, até mesmo você vai atualizar cadastro no cartório eleitoral. Então, tudo isso são indícios, são as provas que a gente vai colhendo aí. Então, esse imóvel tem uma discussão quanto à valorização do imóvel aí. Que hoje o que acontece? Existem devedores que moram em mansões de alto patamar, de alto valor, e têm dívidas praticamente irrisórias ou umas dívidas baixas, em que não justificaria aquele patrimônio elevado ser mantido como bem de família ali, ter essa proteção. A jurisprudência, como o direito ele é dinâmico, e a própria lei tem o seguinte, a lei ela é dinâmica, o direito é dinâmico, né? Então, ele vai se adequando às situações do momento e às condições que é levada ao judiciário. Então, quando a lei 8.009 de 90, ela foi editada, ela foi de uma forma genérica. Então, ela não especificou que o bem de família deveria ter um valor até X, Y, Z. Ela só deu a proteção desde que você comprove que aquele bem é o que você reside com a sua família. E essa proteção, ela não tem lá na lei falando qual é o valor. E por construção jurisprudencial, até eu trago 2 entendimentos bem recentes, um de dezembro e um agora de 3 de abril, que ele é daqui do estado de São Paulo. Um é o agravo do instrumento, agora do dia 3 de abril, é o 2021 38681 2025 826000 e também o acórdão também do agravo do instrumento 23 38 345 88 2024 8260000. Esses 2 acórdãos aqui, eles falam exatamente isso. O bem de elevado valor, ele perde essa proteção. A jurisprudência já vem alterando esse cenário. Então, o que você encontra? É um conflito que você tem. Você tem a proteção ao bem e também o credor, ele tem o direito ao recebimento. O que justifica a pessoa ficar numa mansão de 15 milhões quando ela deve 1,5 milhão? Então, o que a jurisprudência tem entendido que a casa pode ser penhorada e reservado o mínimo existencial, que é para que seja adquirido uma nova moradia. E aí, esse mínimo existencial também é uma matéria de conflito, porque o que você entende por mínimo existencial? Então, a pessoa que tem uma mansão dessa, de repente, não consegue sobreviver numa casa comum como todos os brasileiros
conseguem. Então, existe essa discussão aí e os nossos tribunais têm trabalhado firme, alterando os posicionamentos pretéritos aonde era sagrado a impenhorabilidade desse bem de família. E é interessante também a gente abordar uma outra questão aqui. De repente, eu sou solteira, eu tenho direito a essa proteção ao bem de família? A pessoa divorciada, viúva, que mora na casa com um filho, ela tem essa proteção ao bem de família? Tem. Isso nós temos consolidado por força da súmula 364 do STJ. Porque hoje o conceito de família, ele é muito abrangente. Nós temos hoje os núcleos familiares. E então, aquele modelo de família que era pai, mãe e filhos, ele modificou. Hoje nós temos diversos tipos de famílias, as famílias monoparentais e os diversos tipos que abrem um leque bem amplo para a gente discutir isso daí. Mas garante sim a proteção ao bem de família. Doutora Luciana, ficou super clara a questão do valor, né, das diferentes escalas nesse sentido. E sobre estar morando nesse imóvel, né? Então, eu posso ter um imóvel ali, considerar como meu, morar com meus pais e ele ainda está protegido como bem de família ou não? Eu tenho que estar morando lá para ser considerado? Tem que morar para ser considerado como bem de família. No entanto, existem algumas exceções aí. De repente, a pessoa tem um imóvel e precisa da alocação daquele valor, daquele imóvel, para poder se manter. De repente, está doente, não tem condições de pagar um tratamento, alguma coisa, ele aluga aquele imóvel e vai passar a morar na casa do filho ou paga um valor menor de locação para que ele possa usar esse valor. Por isso que é importante que as pessoas guardem documentos. Se fez um contrato de locação para essa finalidade, registra esse contrato. Mas como eu faço registrar? Não precisa ir lá no cartório registrar. Vai lá, reconhece firma disso daí, para dar autenticidade. Sempre a gente tem que trabalhar com a boa-fé. A boa-fé que permeia as relações, tanto as contratuais quanto as da vida do cotidiano de todos. Excelente. Uma dúvida eu acho que é muito frequente também é em relação ao imóvel rural. Um sítio, uma chácara, que a família reside nesse imóvel, mas é na zona rural. Esse tipo de imóvel, ele também tem essa proteção do... Sim, os imóveis rurais, eles têm a proteção e a lei, ela fala também da proteção tanto do bem imóvel, rural, quanto urbano. Só que quando ela vai falar do rural, ela não estabelece também quantificações na lei. Ela vai se utilizar de outros instrumentos. Então, ela vai se utilizar da lei. Eu acho muito interessante, porque assim, nós estamos falando de um tema e é muita lei, é muita jurisprudência, é muito estudo, é muita análise para que a gente possa atuar da melhor forma possível. É muito interessante. Nesse caso, né, aqui, nós devemos nos socorrer aqui da Lei da Reforma Agrária, a 8.629 de 93, cujo artigo 4º, inciso 2º, letra A, ela dispõe a proteção e fala sobre a proteção, ela define o módulo fiscal. Então, ela fala que essa proteção ela pode variar de 5 a 110 hectares, a depender da área do município. E como que você vai saber disso daí? Entrando no INCRA, tem a tabela. E na tabela tem o estado e as cidades. Clicando, colocando os dados lá, você vai descobrir quantos módulos rurais equivale à sua propriedade naquela cidade ou naquele estado. Vou dar um exemplo aqui de Limeira, a definição de 10 hectares como módulo fiscal que representa os 10 mil metros. Então, estaria dentro da proteção até 10 mil metros. Mas isso varia de estado e de cidade também. Então, por isso que é importante verificar isso daí. O imóvel também de pequena propriedade rural, em que pese ele ter sido hipotecado para uma dívida da própria atividade ali, da pequena propriedade rural, o STJ declarava
essa área, ele reconhecia que era passível de penhora. E veio o STF e falou não. Então, o STF deu uma proteção a mais aqui para essa área aí. Porque se ele penhorou ali para tentar comprar alguma coisa, para ele se manter nessa pequena propriedade, então ela se torna impenhorável aí, mas tudo demanda prova. O que é importante as pessoas terem em mente é que toda a proteção que nós vamos falar sobre aqui, a proteção que decorre do bem de família, antes de tudo isso, existe uma dívida. E a pessoa, quando ela é citada, muitas vezes, ela tem a falsa percepção que aquilo ela nunca vai perder. Que aquele imóvel ela nunca vai perder. Porque ela ouviu alguém dizer que aquele bem de família é dela e ninguém tira. Que a lei protege ela. Nós só devemos tomar cuidado. Não é bem assim. Quando a pessoa recebe a citação, ela deve procurar um advogado. Ou vai ser feito os embargos à execução, ou a impugnação ao cumprimento de sentença. E na última das hipóteses, se perdeu todos os prazos, está difícil, não consegue alguma outra meio de prova, é exceção de pré-executividade. Na exceção de pré-executividade, é só a prova documental. Ao passo que, tanto nos embargos à execução quanto na impugnação, eu tenho a maior possibilidade da produção da prova. E como que eu vou fazer essa produção da prova além da documental? Eu posso pedir a expedição de ofício ou para o oficial de justiça fazer a constatação, o mandado de constatação no local, como já aconteceu com clientes nossos. O cliente recebeu o mandado de penhora e nós pedimos para fazer a constatação. Fizemos uma petição, ela pode ser, a defesa pode ser feita por uma simples petição. Fala simples petição, mas não é tão simples assim. Exato. Na petição você vai apresentar todos os elementos que corroboram que aquela pessoa sempre morou ali. Então, você vai juntar todos os documentos, fotografias do local, tudo isso. O juiz entender que é necessário o oficial de justiça fazer a constatação, ele vai. Ele pode perguntar para vizinhos se aquela pessoa realmente mora ali, ele pode entrar dentro da casa para ver se realmente existem objetos pessoais, como um porta-retrato, uma bola de uma criança brincando, coisas que é comum do dia a dia, né? Então, essa constatação também é um meio de prova e muito importante isso daí. Outro ponto também, que eu já estava passando aí, mas eu acho interessante falar também, nós estamos falando aí, de repente, olha, é só a casa que recebe essa proteção? Não é só a casa. De repente, eu comprei um lote de terreno e eu quero fazer uma casa para mim morar lá. E eu já estou comprando, já tenho essa finalidade aí também. Ele recebe também a mesma proteção aí, tá? Certo. E pensando nesses pontos que você apontou, é necessário esse registro para eu considerar que eu tenho a proteção do bem de família? Ou às vezes, né, o imóvel não regularizado, eu ainda consigo ter essa proteção de alguma forma? Nós temos o proprietário registral, que é aquele que tem a escritura e a matrícula registrada em seu nome. Então, esse daí você já apresenta o documento. Mas a lei, ela não obriga que isso seja a regra. Como no Brasil nós temos o hábito aí, muitas pessoas têm o hábito, de fazer os negócios via contrato. Os famosos contratos de gaveta, que nos dão muita dor de cabeça. Então, a pessoa tendo um contrato, ela já consegue provar, desde quando ela adquiriu aquilo ali, que ela está empenhando, que ela reside ali, que ela mora com a família. Então, ela já consegue comprovar isso daí. É importante, já não sendo repetitivo, que as pessoas tenham, principalmente quando tem contrato de gaveta, que mantenham sempre arquivados documentos. Não joguem fora determinados documentos. Não só para essa finalidade, mas como outras, de repente, para reconhecimento de união estável, para outras coisas. Tem documentos que você acha irrelevante, mas na mão do advogado, ele é muito importante.
Doutor, nós já conversamos um pouquinho, né, que não seria somente o único imóvel onde a família reside, mas eu acho que uma dúvida muito comum também é em relação a família tem 2 imóveis, um na cidade, onde eles residem, e outro no campo ou na praia, onde, né, parte a família fica nas férias, enfim, existe a habitação, a residência, ela é no imóvel urbano, mas existe um imóvel ali também para as férias, momentos de lazer, em que a família também usufrui. Nesse caso, como fica a discussão de um imóvel a proteção, né, do bem de família? Apenas ele pode receber essa proteção. Então, o devedor, ele vai apresentar o imóvel que ele reside, ele vai tentar colocar a proteção ali. De repente, se for o de maior valor e o credor comprovar que não é aquele de maior valor ali, é o de menor valor que vai passar a ser o bem de família dele. Então, esclarecendo, nesse caso, também nós não estamos falando sobre uma situação onde o imóvel urbano ele tem essa proteção. Vamos imaginar, então, uma família que ela reside em uma cidade e ela tem um apartamento com valor maior na praia. E há alguns anos, eles resolveram ir morar na praia. Então, aquele imóvel, que era um imóvel que era usado nas férias pela família, verdadeiramente, ele passou a ser um imóvel que a família reside. Na oficial. pandemia. Por muitos anos. Na pandemia foi muito comum Foi na isso. pandemia e não voltou mais. Gostou dessa... Então, assim, se a família comprova que a residência da família passou há muitos anos, e é fato, ser nesse imóvel da praia... É possível que esse imóvel, então, ele tenha essa característica. Ele receba essa proteção do bem de família. Doutor, e falando um pouco mais, qual é a diferença entre o bem de família legal e o bem de família voluntário? O bem de família legal, ele não precisa de instituição. É o bem de família, aquele que a pessoa reside com sua família, e ela não precisa ir no cartório registrar ele. Já o convencional, ele está previsto no 1711 do Código Civil e precisa ali preencher uma série de requisitos para que ele seja instituído como bem de família. E aí a pessoa ela pode colocar a cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade nele e também pode colocar ali nesse bem de família por quanto tempo ele vai perpetuar. Se ele vai ser passado para os netos, para os filhos, a forma que ele vai ser feito. Então, ele tem que preencher os requisitos e é destinado uma parte do patrimônio desse bem que é para proteção desse bem de família. Então, ele é feito via escritura, via cartório e é uma forma um pouco menos habitual de ser constituído. Doutora, essa é clássica, né? O bem de família, ele é resguardado sobre qualquer dívida ou existem dívidas que pode sim atingir o bem de família? Existem sim. Essas são as exceções, como eu tinha havido comentado no começo da nossa conversa. Então, as exceções, elas são decorrentes da própria lei e também são as geradas pelo próprio imóvel. O que são as decorrentes da própria lei? Então, é dívida de pensão alimentícia, seja a dívida para os menores de idades ou deficientes, ou também as pensões indenizatórias também, decorrentes de separações até por determinado momento, onde o devedor, se ele não pagar essa dívida alimentar, ele pode sim ter aquele bem penhorado e perde a proteção do bem de família. Outra hipótese também é a aquisição de produtos de crime. Então, se ele comprou aquela casa com atividade ilícita, ele também vai perder aquilo lá. E também tem um ponto interessante aqui, que é da execução de sentença penal condenatória. O que acontece? De repente, a pessoa se envolveu num acidente de trânsito e a vítima veio a falecer. Esse processo penal, ele tem uma sentença condenatória e aonde a pessoa é condenada por homicídio e determinada a restituição ali
da indenização da perda do veículo, por exemplo. Aonde está o pulo do gato nesse caso aqui? Às vezes as pessoas entram com a ação indenizatória na esfera civil sem aguardar o trânsito em julgado da ação penal. A ação penal, ela vai fixar o valor da indenização. Quando você tem a sentença penal, que ela já determinou o pagamento daquela indenização, você apenas vai liquidar ela no cível. E aí sim você pode pedir a penhora do único bem de família daquela pessoa que causou o acidente, do réu. Perfeito. No cível já não seria possível. Ele teria essa proteção de família, porque aqui a sentença penal condenatória ela é abrangente. E é interessante aqui, eu trouxe até um julgado, num recurso especial, é o 1823-159 de São Paulo. Ele é de 13 de outubro de 2020, da relatora ministra Nancy Andrighi. O artigo 3º, 6º da Lei 8.009 de 90, expressamente afastou a impenhorabilidade quando o bem imóvel é adquirido como produto do crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Na hipótese não há sentença penal condenatória e mesmo que seja em função da prescrição, é presumível a existência para fins da aplicação contida no artigo 3º, 4º da Lei 8.009. Então, essa proteção, ela não é ampla. Então, na parte criminal, compensa, às vezes, liquidar a sentença penal do que, às vezes, ajuizar a ação civil pelos meios próprios. Também nós temos aqui as dívidas geradas pelo próprio imóvel. A pessoa está lá, acha que nunca vai perder o imóvel. Quais são as dívidas geradas? São as obrigações propter rem, que nós dizemos. É IPTU, as taxas, contribuições e as dívidas de condomínio. Também, se a pessoa não pagar, não fizer um acordo, não adimplir essas dívidas aí, o bem pode ser expropriado. Tem gente que acha que é opcional o condomínio. Exatamente. E aqui também nós temos aqui uma questão bem delicada, que são aquelas dívidas também decorrentes de fiança urbana, de imóvel urbano. A pessoa, na boa fé, ela é fiadora de outro e, de repente, a pessoa não paga, o inquilino deixa de pagar e quando ele vê, ele é acionado, então ele perde essa proteção. Isso aí já foi tema também de repercussão geral, discutida no tema 1127 do STF, onde no contrato de locação comercial foi declarada a constitucionalidade da penhora do fiador. Então, foi um julgamento de 7-4 aqui e se determinou. Aí vem uma discussão também. O imóvel comercial. A pessoa jurídica não pagou a dívida, ela está garantida pelo fiador, o fiador vai perder o bem e a pessoa física do devedor não. Certo. A pessoa física tem ainda a garantia do bem de família, a proteção, mas o fiador ele abriu mão dessa proteção no momento que ele resolveu ser o fiador. Nossa, importantíssimo esse alerta, porque como, né, o próprio Marcos brincou, mas brincou sério, né? Essa questão do condomínio, as pessoas muitas vezes elas não têm ideia da responsabilidade que é essa dívida, assim como o fiador, né? Muitas vezes é muito comum a questão de fiança, é muito comum no dia a dia, né? Um parente, um amigo que está realizando a locação de um imóvel, que precisa
né, comprovar ali o fiador. Tanto que eu acredito que a informação da seriedade sobre ser fiador num contrato de locação, ela acabou sendo disseminada, e eu aproveito a oportunidade desse canal para a gente disseminar ainda mais, né, a responsabilidade que aí existem hoje no mercado algumas alternativas, né, imobiliárias que têm seguro-fiança, porque realmente as pessoas elas têm receio hoje sobre assumir essa responsabilidade. E, sinceramente, com toda razão. Com toda razão. Porque, né, uma discussão como essa, olha que relevante, olha que ponto. Nós estamos falando de uma proteção por lei de um bem de família, onde, numa situação como essa, essa proteção ela é perdida, né? Outra também, o pai e a mãe hipoteca o único imóvel que tem para ajudar o filho a comprar uma outra coisa ali, ele hipoteca. Ele tem a proteção? Não. Ele abriu mão dessa proteção. O imóvel também, ele pode ser penhorado no caso de financiamento. A pessoa fez um financiamento para compra do imóvel ou compra por reforma, para ampliar. Então, o que acontece ali? Ele está dando em garantia aquele imóvel ali para ele pagar. O que acontece hoje de forma comum, infelizmente a gente vê muito, são os imóveis financiados indo a leilão e a pessoa não consegue mais salvar esse bem. Então, ela, principalmente ali, todo aquele trabalho, todo aquele esforço que ela teve ali, ela não vai conseguir mais, porque é o imóvel que garante a operação financeira. É mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina. E quem trabalha nessa área de mercado imobiliário vê um grande filão aí. Então, ele vê uma grande oportunidade aí para arrematar. Bom, eu ia fazer uma pergunta agora, que era realmente essas outras situações que o bem de família perde a proteção. Mas acho que a doutora já trouxe os cenários possíveis, acho que a gente pode ir para o próximo. Doutora, e nos casos da união estável, onde o imóvel ele está em nome de somente um dos conviventes, como fica essa situação? A proteção ela continua valendo nesses casos? Sim, a proteção ela continua, embora o imóvel esteja apenas no nome de uma das partes, ela tem, porque tem ali um núcleo familiar. Então, ela tem essa proteção. E o que acontece, de repente, quando o casal se separa? O imóvel só estava no nome dele, separou, mas ele deixou ela morando lá. Ela também vai ter essa proteção ali, esse imóvel vai manter essa característica da proteção. E, de repente, essa pessoa passou a conviver com outro e teve filhos ali. Também vai manter essas características ali dessa proteção, enquanto a pessoa estiver viva e tiver menores de idade ou incapazes ali permanecer. Então, ela vai manter essa característica que o cerne da lei é a proteção da família. E enquanto tiver a pessoa ali nessas condições, a lei protege. Então, vai ficar perpétuo? Não é uma coisa para o resto da vida, mas se estende ao longo do tempo. Não é uma coisa que vai se extinguir tão rápido. Então não tem prazo, não dá para dizer que ela tem um prazo final. Não há prazo final. Já era a minha próxima pergunta. Outra situação também é o seguinte. Às vezes a pessoa tem um imóvel numa cidade. Ele tem várias dívidas ali, ele já fez alegações de bem de família, de empenhorabilidade, e ele precisa vender esse imóvel e comprar outro, porque ele precisa, seja por trabalho, seja por questões de saúde, por tratamento. E o que se faz nessa situação aí? Vender ele não pode, porque está gravado ali, ele já fez várias defesas, na margem da matrícula vai estar as indisponibilidades, tudo, vai estar o histórico ali de todas as ações que teve, que foi registradas à margem da matrícula, quando tem matrícula. Então, o que pode ser pedido é que esse imóvel, autorização judicial para venda, para que ele seja substituído por outro de igual valor, para que mesmo que tenha essa mesma finalidade, para que ele atenda. Ele vai ser substituído de um pelo outro igual, para que a família se mantenha.
Doutora, você pode compartilhar um exemplo prático, né, onde essa situação do bem de família foi decisivo para proteger ali uma família ou uma pessoa? Sim, é comum chegar no escritório, às vezes, a pessoa já com a data do leilão em mãos, ali, porque ela recebeu um papel, ela não foi atrás, alguém falou para ela que não dava nada. E então, às vezes, a pessoa chega ali nos últimos minutos, que você tem que apresentar a sua defesa para que isso venha a prosperar. Então, o que as pessoas devem ter uma consciência é que a lei, o direito, ele não socorre aqueles que dormem. O direito, ele não socorre aqueles que dormem. Então, a pessoa, a partir do momento que ela recebeu uma citação, uma intimação judicial, ela tem que procurar um advogado, buscar orientação e apresentar a defesa. Quando já chegou um caso, era uma senhora, ela tinha 82 anos, ela viveu a vida toda com os pais nessa casa e os pais faleceram. Ela cuidou, ela nunca trabalhou fora, ela sempre cuidou dos pais. E os pais faleceram, ela continuou residindo nessa casa. E ela herdou 1/3 de um imóvel na cidade, urbano, e 1/3 de 2 imóveis rurais. Só que os imóveis rurais, para o credor, não era interessante. O credor indicou a penhora o único residencial que era na cidade. E ela recebeu aquela cartinha, falaram para ela que aquilo não era nada, que era para ficar tranquila, porque ninguém tirava ela da casa. Até que alguém falou, olha, isso daqui tá a data que vai para leilão, a sua casa. E aí ela nos procurou, nós apresentamos a defesa, fizemos a alegação, e o problema maior era o seguinte, apesar dela viver 80 e poucos anos naquela casa, ela quase não tinha documentos em nome dela. Por quê? As contas de água e luz continuavam no nome do pai e da mãe. Não foi feita alteração. Isso foi alterado. Não foi alterado. Convênio, ela não tinha. Ou ela pagava particular ou ela usava o SUS. Clube, ela não saía de casa. SUS, o que nós vamos procurar? O comprovante de endereço dela lá. Aí foi que ela conseguiu juntar isso daí, mais alguns comprovantes quando ela ficou internada. Então, através dessa documentação, e pedimos também a constatação, aí foi acolhida a impenhorabilidade do bem dela. Mas por pouco ela perde essa proteção. Aí fala assim, olha, mas ela tinha 3 imóveis. Mas qual dela era a casa? Era onde ela viveu a infância, a adolescência, onde ela cuidou dos pais, onde ela tinha todas as memórias afetivas. Ah, mas se ela saísse de lá, ela tinha outros lugares para ficar. Mas não era justo, não é a mesma coisa. A pessoa ela tem o direito de escolher onde ela mora, de permanecer ali. Então, quando a lei foi instituída, foi exatamente com esse intuito da proteção. A lei ela não protege devedor. Bem interessante destacar isso. Ela protege a família para que não fique totalmente desamparada. Porque, como eu disse no começo da minha fala, as questões relacionadas a finanças podem oscilar e qualquer um de nós podemos estar dispostos a uma situação dessa. Então, não é todos os devedores caloteiros. Existem as exceções e nessas exceções que nós trabalhamos aí e que a lei vem a proteger. Doutora Luciana, muito obrigado por toda a riqueza de detalhes aí na explicação do bem de família. Ficou muito mais claro agora. Todas as dúvidas que eu tinha, que eu fui anotando aqui, ficou muito bom. Muito obrigado. Na verdade, ainda assim, é um tema que dá para explorar muito mais, principalmente na sistemática processual, os meios de defesa, a parte recursal. E se a gente fez uma forma mais abrangente possível, para pincelar um conhecimento maior. Mas, como eu sempre digo, sempre procure um advogado para que ele possa orientar e apresentar, para que a pessoa não fique desprotegida de um direito do que é dela e não tenha a falsa percepção que aquele bem é impossível de se penhorar, como as hipóteses levantadas.
que são as exceções da lei. Obrigado, e a gente fica de portas abertas para continuar essa conversa em outras Agradeço. oportunidades. Já fica o convite para retornar, já despertou a curiosidade e o interesse aí nos pontos que foram citados, então já fica o convite para o seu retorno aqui para a gente tratá-los. Obrigada. E para você que chegou até aqui, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e escreve aqui embaixo o que você achou dessa conversa. Me dê sugestões do que você quer ver aqui na Central do Direito e um abraço.